Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta num segundo vídeo falando sobre políticas públicas para o desenvolvimento do esporte e lazer do município. Meu nome é Bruno Rodrigues, eu sou gestor esportivo, gestor de esporte e lazer, pedagogo e profissional de educação física. Tenho duas especializações, sou especialista em treinamento esportivo, orientação e supervisão e inspeção escolar. Sou faixa preta de judô segundo dan pela CBJ, Confederação Brasileira de Judô. E isso, tenho capacitação internacional pela Federação Internacional de Judô em gestão em judô e instrutor de judô nível 1. Vamos lá, no último vídeo eu ficou um pouco na dúvida quando eu falei sobre programas esportivos, que o projeto esportivo ficou no passado. Então queria só tentar explicar mais um pouco sobre isso e tentar popularizar o termo programa esportivo. Antigamente tudo na vida evolui, inclusive a medicina ela evoluiu, né? O que a gente fazia antigamente dentro da medicina hoje de repente não é mais uma verdade. A ciência evoluiu, a própria educação física e o esporte evoluiu. O que se fazia anteriormente não se faz mais hoje. Antigamente, por exemplo, um jogador de futebol corria 3 quilômetros para se preparar fisicamente. Hoje a gente não utiliza mais esses métodos, né? A gente trabalha muito, o objetivo principal é o aeróbio através do anaeróbio lático e alático, né? Então tudo na vida evolui, a lista telefônica evoluiu, o telefone evoluiu, então a gente precisa também evoluir no esporte. A gente precisa conhecer melhor o esporte para colocá-lo em prática. Hoje, dentro do nosso tema principal, porque o esporte é a melhor ferramenta do mundo, hoje eu quero tentar explicar um pouco como como obter recursos para colocar em prática as políticas públicas para o esporte, né? Primeiro o legislativo ele precisa criar lei de incentivo fiscal para atrair investidores. Precisa oficializar isso em forma de lei, né? A gente precisa ir atrás de parcerias com as esferas estaduais, federais, a fim de implantar programas e disponibilizar recursos financeiros para o desenvolvimento do Plano Municipal de Esporte e Lazer. Então a gente precisa tirar o famoso bumbum da cadeira. A gente precisa ir até as esferas federais e estaduais para tentar trazer algum programa esportivo já existente ou recursos financeiros para dentro do nosso município, né? Além disso, eu cito também algumas ideias até de outros planos municipais de esporte e lazer, como criar o ICMS esportivo, por exemplo, um imposto voltado ao esporte, para o esporte, desenvolvimento do esporte, o ISS esportivo. Não que isso seja uma taxa extra, e sim, dentro dessas taxas que o município tem direito, disponibilizar uma porcentagem que seja pequena, mas disponibilizar ao esporte. Isso o nosso legislativo precisa fazer, né? A gente precisa também lá dentro do legislativo criar uma lei de royalties esportivos. Royalties são valores que se cobram em cima de nesse caso, em cima de algumas taxas. Então, por exemplo, a taxa de iluminação pública, o IPTU, o que o município arrecada de propaganda publicitária. A gente cobra, o esporte pode ter uma determinada porcentagem, claro que calculado para que o município não fique no prejuízo, mas o esporte necessita desse investimento e precisa muito desse investimento.
Isso precisa ser lei, precisa partir do legislativo em conjunto com o executivo. A gente precisa também criar condições de contrapartida, né, para o esporte municipal. Atrair empresas, e essas empresas teriam o município disponibilizar uma contrapartida para essas empresas, como por exemplo espaços publicitários. A empresa que queira investir ou adotar um equipamento esportivo para a sua manutenção, ela pode de repente explorar aquele equipamento esportivo. Isso tudo é para conseguir desenvolver o esporte da maneira mais da forma mais certa possível e planejada, e o esporte planejado, para o esporte planejado, né? Tem que viabilizar no orçamento, dentro do próprio orçamento do município, nesse caso, a recuperação de praças esportivas, ginásios, estádios, os complexos esportivos, a pista de skate, né, lá na praia, e as outras que existem no município, em toda a extensão do município, e comprar equipamentos esportivos. Esses recursos também podem ser utilizados nos programas esportivos, né? A gente tem que se criar leis de captação de recursos financeiros, viabilizar espaço publicitário, né, interno e externo nos equipamentos esportivos e nos uniformes. É um exemplo, né, lá de uma contrapartida. E direcionar esses recursos serão todos esses recursos que entrarão nos cofres públicos serão direcionados ao Fundo Municipal de Esportes, onde o Conselho Paritário, que é o órgão paritário, né, poder público e entidades privadas, destinará de acordo com os projetos que forem chegando, né? Voltando ao assunto da esfera estadual e federal, existem alguns recursos que não são utilizados nessas esferas, pois não existem projetos apresentados. E isso a gente tem que atingir esses recursos aí para poder trazê-los para a gente. Eu já falei sobre criar parcerias públicos-privadas para o financiamento e desenvolvimento das políticas esportivas, né? A gente precisa, principalmente, deixei por último aqui, otimizar recursos de diversas pastas públicas para ser utilizado dentro do programa esportivo. Por quê? Os programas esportivos eles devem ser transdisciplinares. Quem entende esporte é a Secretaria de Esporte. Então, no meu ponto de vista, uma Secretaria de Educação, uma Secretaria de Assistência Social, qualquer outra secretaria que desenvolva o esporte, quem precisa planejar esse esporte, tem que planejar esse esporte, é a Secretaria de Esporte. Por mais que esses recursos sejam dessas pastas. Por quê? Porque às vezes a Secretaria de Esporte disponibiliza um programa esportivo para uma determinada localidade e naquela mesma localidade ela é já abraçada por uma outra secretaria, por uma outra pasta. Então a gente às vezes tem duas pastas investindo recursos naquele mesmo local e um outro local de repente não está sendo abraçado pelo poder público. Então a gente precisa otimizar, essa é a palavra para o futuro dos recursos públicos, otimizar os recursos para a gente poder desenvolver de forma correta e perfeita as ações do município. Então a gente precisa otimizar, a gente tem que acabar com essa mania de secretaria tal, pasta tal faz para poder fazer política com o esporte. O meio público precisa ter ações
em conjunto com todas as pastas para poder planejar o esporte a nível municipal de forma igualitária e democrática em toda a sua extensão. Então é isso aí, tentei explicitar de forma mais sucinta possível como a gente pode obter esse tipo de recurso. Não é difícil, basta querer, basta ter gente do esporte e que esteja a fim de fazer dentro do legislativo e o esporte ser justamente justificado, ser justo na forma de justificar o esporte. Pessoas de conhecimento para justificar o esporte. Ok? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Nosso próximo tema é quais os programas esportivos. Como colocar isso tudo em prática. Como colocar isso tudo em prática, tá? Uma boa noite, fiquem todos com Deus. Um abraço grande a todos.